Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Tá aí, Diogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal. E hoje eu vim trazer para vocês, né, um vídeo sobre futebol, a minha seleção, né, do Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar na descrição e também nos comentários. Outra coisa que eu peço para vocês é que me sigam nas minhas redes sociais, né, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e o Twitter. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que assistam esse vídeo e qualquer outro vídeo do canal do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização. Então vamos lá, né, vamos para a seleção. A minha seleção, né, vai ser uma formação 4-3-3, e onde eu vou falar também o técnico e a revelação. Então vamos lá, né? Vamos começar pelo goleiro. O goleiro que eu escolhi foi o Walter, né, do Mirassol. Porque basicamente, né, muita gente escolheu o Rossi, né? Mas vamos dizer assim, o Rossi, ele enfrentou todos os times que ele enfrentou, né? Os 19 outros times eram times, né, que basicamente eram piores que o dele. Então, basicamente, né, o Flamengo tinha a obrigação de atacar eles, né? Não de ser atacado. E basicamente o único confronto basicamente verdadeiro ali era contra o Palmeiras, que até que o Palmeiras, né, ele não perderam para eles, né? Então, era basicamente, né, um pouco do esperado, né, do Rossi, né? E ele foi. O Flamengo, né, foi a melhor defesa, mas em questão de goleiro, né? Eu acho que o Walter é goleiro do Mirassol. Porque basicamente ele jogou contra o Flamengo, ele perdeu no Maracanã e empatou em casa. Jogou contra Corinthians, né? Tendo que jogar contra Memphis Depay e Yuri Alberto. Jogou contra Palmeiras, Vitor Roque e Flávio Lopes, eles ganharam, empataram outra. Jogaram contra o Botafogo, contra o Grêmio, contra o Bahia, contra vários e vários times, né? E mesmo assim ele conseguiu ter uma ótima campanha, né? E tomar poucos gols, né? E eu já sabia, né, que o Walter era muito bom, de quando ele era goleiro do Corinthians, né? Reserva, né? Mas como o Cássio era o titular, ele não teve muito espaço, mas a gente sabia, né, que ele era muito bom. Jogou muito bem no Cuiabá, né? E dessa vez, né, teve essa excelente, né? Excelente ano, né, no Mirassol, e que vão jogar a Libertadores. Então, ficou, né, o goleiro Walter. E zagueiro, eu escolhi o Fabrício Bruno, né, que chegou aí para a seleção e tudo, né, que ele jogou muito bem, né, no Cruzeiro. Ele é um dos principais, basicamente, vamos dizer assim, jogadores que fizeram o Cruzeiro ter essa campanha tão boa como eles tiveram. E ele também está na seleção, né, então Fabrício Bruno, né, como um dos melhores zagueiros. No outro melhor zagueiro eu coloquei o Léo Pereira também, que teve um ano muito incrível no Flamengo, né? Gostei bastante dele como zagueiro, né? E não sei por que ele ainda não foi convocado. Não sei se é por causa da treta com o Militão, alguma coisa assim, mas eu acho que ele já devia ter sido testado, né, na seleção. Então agora vamos completar, né, o sistema defensivo e vamos colocar os laterais. Como lateral, né, eu coloquei o Reinaldo do Mirassol, né, que também é um jogador muito bom. E já tinha feito algumas campanhas boas, né, como o Chapecoense, como o São Paulo, mas dessa vez, né, eu acho que esses movimentos, né, sem pressão do Mirassol, né, e tal, não ser tão pressionado, ajudou bastante, né, que ele fez gols, ele jogou muito bem, né, apoiando tanto na defesa como subindo para o ataque. Então ficou, né, o nosso lateral, Reinaldo. E o outro lateral seria o Paulo Henrique, né, do Vasco, que conseguiu também chegar na seleção e jogou muito bem, né, que basicamente, né, que a gente fala que o que salva o Vasco, né, é o goleiro, que é bom. Mesmo assim, às vezes ele não consegue se sair tão bem. O Vergete de cabeça, né? Pegando as bolas de cabeça. O Ryan e o Paulo Henrique, né? E quando o Coutinho, né, decide jogar. Então o Paulo Henrique, né, ficou aqui como nosso lateral, escolhido aqui na seleção. Aqui nos meios, né, eu coloquei o Jorginho, né, que muita gente fala que ele jogou pouco, né, no Brasileirão, mas ele foi de suma importância, né, para o Flamengo ser campeão, e ele joga muito, muito, muito bem, né. Eu acho que até ele poderia, né, estar jogando em algum time da Europa, mas ele quis vir para cá para o Flamengo.
Então, num dos meios eu coloquei o Jorginho. Outro meio de campo eu coloquei o Arrascaeta, né? Que para muitos, né, foi o melhor jogador do campeonato. Eu não duvido disso, né? Ele é um jogador muito bom, né? Desde que ele chegou ao Flamengo, ele só tem melhorado, né? Ele não era esse jogador todo quando jogava no Cruzeiro, mas depois que ele veio com o Flamengo, né, que entrosou, né, com um time muito bom, né, e sem nenhum problema, né, financeiro nem nada do tipo, o futebol dele só teve a crescer, né? Então, coloquei o Arrascaeta, né, aqui como um dos três meios. E agora o último meia, né? Nós temos o Matheus Pereira. Que o Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Jogou muito bem também esse ano, né? Ele já foi cotado em seleção e tudo, né? E ele também é um dos grandes, vamos dizer assim, né? Um dos grandes responsáveis, né? Pela essa ótima campanha do Cruzeiro, né? Que conseguiu, que tava indo ruim, né? Quando chegou o novo técnico, consertou esse time, né? E conseguiram chegar, né, no terceiro lugar. E também, né, na semifinal da Copa do Brasil, né? Que acontece hoje. E tomara que eles percam, né? Aí nós temos também, né, agora o trio de ataque, né? O trio de ataque eu coloquei o Pedro, né, do Flamengo, que mesmo que ele tenha se machucado, né, não jogando muito os jogos finais, ele é um ótimo jogador, né, um centroavante que basicamente, né, é, não não falha, né, basicamente se ele tiver a chance ele vai meter o gol. Ele é muito bom e basicamente, né, toda vez que eu vejo jogo com o Pedro, sei lá, parece que ele tá muito um nível acima dos outros. Eu acho que se ele recuperar do machucado, né, e conseguir, né, jogar, né, em sequência, ele vai ser, né, vai ser um ótimo nome, né, para a seleção. Então, né, ficamos aí o Pedro. Agora, como atacante também, eu coloquei o Caio Jorge, né, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, e também um dos responsáveis, né, pela ótima campanha do Cruzeiro, né, um dos melhores. E junto com o Arrascaeta, né, muita gente disse que ele foi um dos melhores jogadores do campeonato, né? Conseguiu levar, né, o seu time ao terceiro lugar, né, no Campeonato Brasileiro, né? E também, né, conseguiu. Se não fosse a Copa do Brasil, acho que eles tinham acabado em segundo, né? Mas eles pouparam um pouco para a Copa do Brasil, então acabou, né, que eles estavam com o pensamento, né, mais na Copa do Brasil, quando viu que não dava para ser campeão. Então, né, eu vou colocando aqui o Caio Jorge também no trio de ataque. E por último, o Vitor Roque, né, que quando chegou, ele começou a não fazer tantos gols, né, mas quem assistiu os jogos, né, eu assisti os jogos dele contra o Corinthians, basicamente, né, acho que esse ano foi 7 jogos, foi 7 jogos, né, contra o Corinthians, só que ele não jogou todos, né, eu acho que ele participou de 4. 4 ou 3. E ele, mesmo ele não sendo, né? Não estava fazendo gol no começo, né? Ele estava jogando muito bem, né? Ele brigava, ele driblava, ele fazia tudo, né? Mesmo, mas depois, quando saiu o gol, né? Começou, né? Ele a desarnar, né? E fez vários gols, né? Sendo um dos principais responsáveis, né? A levar o Palmeiras, né? Até onde ele foi, né? Que muita gente fala que é uma campanha ruim do Palmeiras, não ganhou nada, mas foi vice, né? Basicamente, né? Em tudo que jogou, né? Então chegou muito longe. Só na Copa do Brasil, né? Que deixou a desejar, pegou nosso timão, né? E acabou perdendo. Então, né, ficou aí, né, a seleção, né, e como técnico eu coloquei o Rafael Guanais. Muita gente reclama, né, quando coloca o Rafael Guanais não coloca o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz teve o melhor ataque, teve o maior número de vitórias e também a melhor defesa. Mas basicamente, né, o que se esperava do Felipe Luiz com o time que ele tem era basicamente, né, parecido com isso, né, que ele não teria tantas dificuldades, né, tantos times, né, ao seu nível para poder bater. Já o Mirassol, né, basicamente todo mundo já falava que ele seria um dos possíveis rebaixados, né? Porque era o menor time de expressão ali e também, né, não tinha um time modesto e ele conseguiu, né, bater em vários times grandes. Então, basicamente, né, eu acho que o trabalho dele foi bem mais difícil, né, e bem mais valoroso. E por último, né, a revelação do campeonato, eu acho que é o Guinegão, né? O Guinegão, né? Já que o Ryan do Vasco, né, já jogou em outros anos, né? Ele não estreou esse ano e já o Guinegão já estreou, né, jogando muito bem, né? E botando aquela pulga na cabeça do Dorival, né? Se ele deveria ser titular ou não. E ele é muito forte fisicamente, né? Então gostei bastante, né, do Guinegão. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, né? Minha seleção do Campeonato Brasileiro. Coloquem a de vocês aí nos comentários, né? Pra gente ver como se ficou parecido ou não. E pra gente poder debater aí nos comentários. Então é isso, galera. Daí Jobo, né? E até o próximo vídeo. E tomara que hoje o Corinthians vença o Cruzeiro. Vai, Corinthians!